Bom dia, galera. O nosso tema de hoje é os 3 estágios de um filho de Deus. Chegamos ao versículo que dá título à mensagem desta semana. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, há 2 palavras que denominam uma pessoa na condição de filho. Quando o filho é uma criança recém-nascida, ainda imatura, que faz a sua própria vontade, é chamado de téknon. Mas quando o filho amadurece e passa voluntariamente a dispor-se a ser guiado por Deus, é chamado de huios. Por fim, ainda há uma terceira condição de filho que vemos no livro de Romanos, aquele que, uma vez amadurecido, se torna herdeiro. Vejamos em detalhes cada uma dessas condições. Somente um filho imaturo passa por esse tipo de dúvida, mas mesmo assim, no momento de orações como essa, o Espírito testifica no interior desse filho: você é filho de Deus, sim. Eu confirmo, você é filho de Deus. Se esse é o seu caso, fique atento ao princípio. O Espírito de Deus vai testificar baseado no que você falar mediante seu Espírito. Não fique esperando sentir algo no coração. Apenas tome a decisão no seu espírito, em oração, e o Espírito de Deus vai testificar isso dentro de você. O testificar do Espírito anulará a acusação de Satanás. Glória a Deus. O que determina se um filho é imaturo ou maduro é o fato de ser ou não guiado por Deus. A palavra filho, no próximo versículo, é huios. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A forma verbal desse versículo é muito interessante. O sujeito da frase não tem uma posição totalmente passiva. Se tivesse, deveria estar escrito assim: vocês são guiados pelo Espírito de Deus. E se a forma verbal fosse ativa, deveria estar escrito assim: o Espírito guia vocês. Portanto, estamos diante de algo que tomarei a liberdade de chamar de voz passiva-ativa. Explicando, esse versículo mostra que o Espírito somente vai conduzir-nos depois que tivermos tomado a decisão de deixá-lo nos guiar. Não é simplesmente dizer, guia-me, ó Deus. Não, você tem que querer ser guiado. A sua ação é deixar que Ele faça isso. Contudo, o objetivo de Deus não é somente ter muitos filhos maduros, mas fazer desses filhos herdeiros. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Herdeiros que estarão aptos a herdar o reino de Deus no mundo em que há de vir. Para isso acontecer, tudo já foi feito pelo Senhor, conforme vimos essa semana. O que precisamos fazer é decidir inclinar nossa mente para o Espírito, encher-nos da vida de Deus, para experimentarmos o poder grandioso da lei do Espírito da vida, que é capaz de nos livrar da lei do pecado e da morte. Agindo assim, seremos certamente guiados voluntariamente pelo Espírito de Deus e nos tornaremos filhos aptos a herdar o reino que Cristo estabelecerá ao porvir. Que Deus abençoe a todos nós nesse propósito, louvado seja o Senhor. E a pergunta de hoje é: quais são os 3 estágios de um filho de Deus? Esses 3 estágios, estão respondidos ali no texto, estão citados, e diz que todos nós devemos passar por cada uma dessas etapas, chegando na terceira e última. Então a primeira, ele faz até a referência grega, que é a palavra téknon, que quer dizer filho imaturo, ou seja, o recém-nascido. Ou seja, é quando a gente passa a conhecer, a gente não conhecia, a gente passa a conhecer sobre Cristo, Seria ali basicamente o novo convertido, que está começando a aprender agora. O segundo estágio, no grego, é o ios, que é chamado o filho maduro, ou seja, é quando nós já conseguimos ter uma boa ideia de o que é Deus, o sacrifício que Deus, Cristo, fez por nós na cruz, e já entendemos o motivo daquilo e já o agradecemos por aquilo. E o último estágio é quando nós nos tornamos herdeiros, ou seja, quando nós permitimos que o Espírito de Deus se apodere do nosso ser, da nossa alma. Aí só nesse último estágio
nós temos esse status de filho herdeiro de Deus. E o ponto-chave desse texto, qual seria? O ponto-chave desse texto, eu acredito que é a vontade de Deus é que todos nós nos tornemos herdeiros. Então, que a gente não fique na fase de tecno, né, que é o filho imaturo, né, ou o ios, né, que seria ali o filho maduro, ou seja, aquele que conhece bem a palavra, mas que nós cheguemos ao status de herdeiro, né, que aí seria, por fim, ter o Espírito de Deus em nós. Não adianta a gente conhecer e não dar liberdade, não fazer aquilo que a gente já sabe que é o certo. E a leitura da palavra de hoje começa em Romanos 10, 9. Se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Próxima palavra em Romanos 10, 13. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Próxima palavra em Hebreus 2, 5. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Próxima palavra em Apocalipse 2, 26 e 27. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Próxima leitura em Apocalipse 11, 15. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Próxima palavra em Apocalipse 12, 5. Então a mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Última palavra de hoje, Apocalipse 26. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem o poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Glória a Deus. E a leitura com oração de hoje é em Romanos 8, 17, que diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então a palavra de hoje nos diz os 3 estágios, né, de como nós somos filhos de Deus. E o nosso objetivo com certeza é ser herdeiro e que a gente possa fazer os passos que a Bíblia nos dá, né, para chegar a esse estágio que Deus com certeza vai se alegrar do nosso esforço, do nosso interesse e das nossas escolhas, né? Porque tudo é uma escolha diária. Então que vocês possam orar pelo motivo do jejum de vocês e não se esquecer que tudo isso é um passo a passo para que nós possamos no fim ser herdeiros de Deus. Amém? Então bom dia para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.